Uma montadora renomada, bilhões de dólares, 10 anos de desenvolvimento e uma vida ceifada. Junte todos esses elementos e temos um dos melhores carros já feitos no mundo todo. Em um país que você conhece bem, o Japão, lugar conhecido pelos seus carros econômicos e que sempre saía na frente de todos quando o assunto era lançamentos. Mas quando se falava em supercarros, o país passava vergonha. Enquanto eles se contentavam com isso, todos olhavam para isso. Só que no começo dos anos 2000, 3 caras estavam dispostos a sacrificar o que fosse preciso e brigar com os chefões de uma das maiores fábricas de carros do mundo para criar a maior máquina já vista. E uma década depois... Mas por que esse projeto demorou tanto para ser finalizado? O que custou a vida de um dos líderes do projeto do supercarro enquanto ele o testava em um circuito famoso do mundo? Um circuito esse que era mortal. Mas qual era a fabricante que estava atrás das cortinas financiando tudo isso? Quem eram os caras por trás dessa máquina mortífera? Essa é a história do Lexus LFA, o melhor carro já feito no mundo, mas também o maior desastre financeiro do automobilismo. A revolução financeira que o Japão passou no fim dos anos 60 e no início dos anos 70 mudou o ponto de vista de muita gente sobre o país. Junto com a grana, veio como consequência a melhora na saúde pública, na educação e na segurança. Tudo isso também facilitou para que as empresas dos mais variados setores fossem colocadas em vigor no cenário global. E no setor automotivo não foi diferente. Honda, Toyota, Nissan, todas essas fabricantes que hoje vemos com muito espaço no território brasileiro, tiveram um crescimento absurdo nesse período. Com dinheiro no bolso, começaram a surgir carros que colocaram o país no mapa dos automóveis, fossem eles para a família ou modelos esportivos. O primeiro deles e mais bombástico dos esportivos foi o 2000 GT da Toyota, lançado em 67. Até o fim dos anos 90 tivemos outros modelos que também chamaram atenção, como o Nissan Skyline 2000 GTR e o lendário Toyota AE86, carro de tração traseira muito popularizado por conta de ter sido guiado por muito tempo pelo rei do drift, Keiichi Tsuchiya, nos anos 80. Acontece que no cenário mundial as coisas evoluíam em uma velocidade que o país da Ásia Oriental não conseguia acompanhar, mesmo sendo um dos lugares mais tecnológicos da Terra. No fim dos anos 90, só uma palavra importava na cabeça dos entusiastas: supercarros. E junto com essa palavra não era na Toyota ou na Nissan que eles pensavam. Os nomes eram Ferrari, principalmente Lamborghini, que quebrou o mercado e deixou os rivais comendo poeira quando lançaram os modelos Miura, Countach e o mais brabo de todos até então, o Diablo. Supercarro não é só sobre ser rápido e ter cavalos de potência, e sim ser o mais completo dos carros. Um carro resistente, rápido, o mais tecnológico possível e, claro, muito caro. A febre era tanta que a Ford, conhecida pelos seus carros de mercado serem mais robustos e para a família, entraram na jogada lançando o GT40. Enfim, ficou muito nítido qual o caminho as fabricantes estavam seguindo. Mas roteirista, qual o caminho que os japoneses iriam seguir? Eles não percebiam que existia uma demanda para esse público? Bom, no começo dos anos 90 a Honda até chegou a lançar o NSX. O que chegou mais perto de ser um supercarro japonês. Mas convenhamos que esse carro ao lado de uma Ferrari F40, ou até mesmo da máquina do Reino Unido na época, o Jaguar XJ220, Inclusive, o roteirista aqui adora. aquele carro da Honda não chegava nem aos pés. Outro grande exemplo que representa aquela febre dos anos 90 era o mitológico McLaren F1. O carro, além de pura elegância, atingia quase seus 400 km por hora e tinha 620 cavalos de potência. Era uma das referências da época. Só para efeito de comparação, mais uma vez, com os modelos mais conhecidos entre os japoneses naquele tempo, o R34 GTR, o motor mal roncava e ele tinha menos da metade da potência do McLaren. O Nissan R390, que parecia mais um barco do que um carro, mas era com aquilo que eles tinham que se contentar. O Japão realmente não tinha nada para apresentar como um grande supercarro para disputar com outras fabricantes ao redor do mundo. Na verdade, os carros do país eram reconhecidos por outros motivos, por serem confiáveis, econômicos e acessíveis. E embora esses fossem bons rótulos para uma parte considerável dos fabricantes e do público, por outro lado,
alguns estavam dispostos a fazer o que fosse preciso para virar o jogo. Eles tinham todos os recursos, mas faltava talvez a peça mais importante desse tabuleiro. Não tinham um cara, até então, para representar essa mudança. Eles precisavam de alguém assim como foi Enzo Ferrari para a Itália e Carroll Shelby para os Estados Unidos. Mas o problema nunca foi as poucas opções de fábricas que pudessem fazer isso, mas todo mundo sabia que só uma delas poderia chegar e botar para arregaçar com o mercado dos automóveis esportivos, sem medo de fazer algo que assustasse a população, assim como já tinham feito em 1967 com o 2000 GT. Mas por trás do nome da Toyota tinha um cara responsável também por vários outros projetos grandiosos, sustentando a possibilidade da fabricação de um super carro, Haruhiko Tanahashi. Caramba, que nome difícil. O japonês foi contratado pela montadora em 1978, trabalhando especificamente no setor de divisão de engenharia de chassis, como engenheiro de suspensão, onde ele ajudou a desenvolver os mais populares carros da fábrica, como o Crown, Sowari e Aristo, e o famoso Corolla. Seu trabalho nesse setor foi até 92, e no período ele ajudou a desenvolver muita coisa nos carros. Alguns de seus projetos envolveram a inclusão de suspensão modulada eletronicamente e amortecedor duplo. Com projetos impressionantes, em 92 ele foi transferido para a divisão de engenharia de carroceria dos carros de passeio. 3 anos depois, ele assumiu o comando do setor de planejamento avançado de veículos, para supervisionar o desenvolvimento dos novos veículos e de novas tecnologias. No início dos anos 2000, Tanahashi chegou onde realmente queria, na Lexus, que é o setor de veículos de luxo da montadora japonesa Toyota. Seu primeiro projeto no novo setor se chamaria P280, um novo supercarro que deveria ter a capacidade de desempenho dentro dos 320 km/h. Em 2001, Tanahashi foi promovido a chefe desse projeto da Lexus, e foi aí que o P280, que ainda o planejamento engatinhava e tinha expectativas muito baixas, passou a tomar forma. Começava ali. Todos ali sabiam do potencial que o japonês tinha, ele sabia como fazer um carro se comportar, e seu objetivo com o P280 era trazer o prazer supremo de pilotar aquela máquina. E ele não estava sozinho nessa, ele contava com o suporte de Hiromu Naruse, lendário piloto de corrida da Toyota, muito experiente nas pistas e em ideias. Não à toa ele foi piloto de teste da fábrica por 47 anos. Ele era um homem perfeito para trabalhar com Tanahashi. Ele teve a participação no desenvolvimento do 2000 GTR, MR2 e do Supra. Ele tinha um olho e ouvido clínico para o carro e tinha uma lista com mais de 500 itens especificando tudo o que um supercarro deveria ter. Nessa linha tinha de tudo que você possa imaginar, desde posições de peças do carro, ângulo das peças da suspensão e até a forma que o volante deveria ter. Tudo parecia perfeito, mas durante o processo de formar o P280, a dupla precisou enfrentar os chefões da Toyota diversas vezes. O motivo? Essas fábricas grandes estão acostumadas com uma coisa: grandes resultados no prazo mais curto possível. Quando eles viram o projeto se estender para 2, 3 anos, apenas dinheiro saindo e não retornando nada, eles ficaram receosos com esse prazo longo de produção. Mas Naruse tinha uma carta na manga, justamente o herdeiro de tudo aquilo, Akio Toyoda, neto do fundador da fábrica, Kishiro Toyoda. Akio brigava junto com Hiromu e Tanahashi para manter o projeto vivo, e conseguiram. Por Naruse já ter dado treinamento de pilotagem para Akio, ele sabia que ele poderia entender e defender o conceito como ninguém. Então, 3 anos de muita resiliência depois, o Lexus P280 começou a tomar forma. E os testes já viriam sem massagem. Tudo isso para provar que o tempo investido naquele carro não seria em vão. E a estreia desse teste seria em Nürburgring, Inferno Verde. Lugar melhor para testar um carro não há. A pista mais desafiadora e cansativa que existe na Terra. Testar um carro nesse circuito era uma grande validação. Se fossem bem, estariam no caminho do sucesso. O modelo ainda passou por mais alguns ajustes técnicos e aerodinâmicas, que levaram mais 2 anos. Como ele já tinha se provado em Nürburgring, dessa vez tiveram menos pressão para fazer o refino na máquina. Só aqui, no fim de 2004, que o carro foi realmente batizado como o nome que ele leva até hoje, o LFA. Então em 2005, a máquina da Lexus foi exposta pela primeira vez no mundo, no Salão do Automóvel de Detroit. Analisando os antigos supercarros japoneses, aquilo era totalmente fora da caixa, e a mídia foi a loucura. Ninguém acreditava que aquilo tinha sido feito pela Lexus, que até então o pensamento era:
A Lexus, aquela fabricante de carro de tiozinho. Os únicos que não ficaram surpresos com os feedbacks positivos que recebeu o projeto foram Hiromu e Tanahashi, justamente os que desenvolveram e já sabiam sobre a máquina mortífera que estavam colocando nas ruas. Até os caras da Toyota não entenderam o porquê de tanta euforia, e só depois desse evento em Detroit, 5 anos de desenvolvimento depois, que eles passaram a botar fé no futuro daquele modelo. Mas o carro não iria vir para o mercado tão rapidamente. Bota mais 2 anos aí na conta e vai somando. Em 2007 o carro apareceu diferente, com o interior mais detalhado, e agora aquela carcaça toda em alumínio de Detroit já era passado. A nova versão era feita em fibra de carbono. Tudo bem que hoje em dia o material já está abatido e a Toyota usa até onde não precisa, mas em 2007 a fibra de carbono ainda era novidade. Aquilo causou estranhamento nos caras da fábrica. A Lexus, acostumada a carros pesados e motores conservadores, lançando um super carro levíssimo e com motor de nível mais extremo que poderia ter. Por pouco o LFA não foi pro ralo por conta de um conflito entre aquele modelo e a real identidade da marca. Mas parar ali seria um prejuízo muito grande, e para nossa sorte não foi isso que aconteceu. Agora em 2009, quase 10 anos depois do seu começo, finalmente aquela máquina iria de verdade para a pista e competindo nas 24 horas de Nürburgring, mas o resultado não poderia ser mais decepcionante. 9 anos de estudo, testes, manutenção, tudo isso para o carro não passar de 14º lugar. Você tá de sacanagem, né, roteirista? Papo reto pro outro carro. A estreia desse Lexus no Inferno Verde é de longe uma das piores estreias da história dos carros de produção. Mas a Lexus agora estava disposta a ir até onde fosse preciso para ajustar o LFA, e deram respaldo para Tanahashi continuar a atualizar o que fosse necessário. Nem o engenheiro japonês acreditava que iam mandar ele dar continuação no projeto, mas de alguma forma dessa vez os caras da fábrica estavam a fim de fazer acontecer, mesmo que nunca fosse dar um retorno financeiro equivalente ao tempo gasto. Um ano depois, eles estavam prestes a fazer 500 supercarros Lexus LFA, e uma década de trabalho árduo foi o suficiente para o país ter produzido um dos carros mais insanos que já passou pela Terra. A reprovação, que antes era unanimidade entre os chefões da montadora, agora já estavam virando aceitação, e até mais. Fazer aquilo funcionar tinha virado uma questão de honra. Cada motor era feito à mão e assinado por quem o fez. E antes de serem aprovados, passavam por uma vistoria detalhada e complexa. Nada de pressa, já perdemos muito tempo mesmo. A fábrica limitou a produção para apenas um carro por dia, no máximo, justamente para que ninguém fosse afobado e fazer besteiras. Por fora todos os carros eram idênticos, mas por dentro da carcaça existiam incontáveis configurações diferentes, ajustes minuciosos e específicos em cada um dos LFAs, que só foi finalizado exatos 2 anos depois, em dezembro de 2012. Para se ter uma ideia da complexidade, cada um dos ajustes tinha um manual personalizado, com mais de 3.500 páginas. A paciência que falta em Tsunoda, piloto da Fórmula 1, sobrava nos encarregados da Lexus. Então, estava bem ali, diante dos olhos do mundo, um carro feito com outra ideia do que estava no Inferno Verde 3 anos antes. Algo sob medida, extravagante, exagerado e com um motor barulhento que faria inveja até nos carros da Fórmula 1. Obviamente, tudo que citei agora cobrava um preço bem salgado, eu já te conto. Tudo melhorou também quando Chris Harris e Jeremy Clarkson, dois dos mais influentes apresentadores do nicho dos carros, elogiaram demais o LFA, dizendo que era o melhor carro que eles já tinham pilotado, o que naturalmente causaria um aumento na procura. Mas é nessas horas que, como dizemos no futebol, a camisa pesa. Vem cá, seja sincero comigo. Imagina você que tirou $500 mil do bolso para investir em um super carro. Você iria gastar esse dinheiro em um carro onde você pouco viu a logo desse carro? E mais, com essa mesma grana, você facilmente poderia investir em outras marcas gigantes. Talvez comprar uma Ferrari, uma Lamborghini, até uma McLaren. Fábricas já renomadas no mercado e tradicionais, e por muitas vezes ainda mais barato que o LFA. Então, mesmo tendo fabricado poucas peças, o supercarro da Lexus deu dor de cabeça para ser vendido.
Poucos queriam pagar esse preço em um carro com um símbolo esquisito e nunca visto antes, mesmo que tivessem a tecnologia de um foguete da NASA. Vamos fazer um jogo rápido, só para reforçar o ponto que a tradição vale muito. Olhe esses carros e me diga qual é o último deles que te chama a atenção. O último que você saberia dizer o nome da fabricante. Eu aposto que é o Lexus LFA, e convenhamos que a concorrência para o carro japonês realmente era acima da média. Mas não para por aí, se a falta de tradição da montadora fosse o único problema, eles estariam muito no lucro. Uma tragédia viria para atrapalhar ainda mais a pouca saída daquele modelo. Enquanto Hiromu testava o LFA edição especial Nürburgring, justamente naquele lugar insano, ele acabou perdendo o controle do carro e se chocou de frente contra outros dois pilotos de teste que guiavam uma BMW. Pois é, naquele momento o brabo dos testes da Toyota perdia a vida aos 67 anos. Literalmente morreu tentando desenvolver o supercarro, dedicou a sua última década a isso. Apesar do acidente, a performance daquela edição do carro surpreendeu bastante. Aquele modelo era mais rápido, mais leve, mais firme e tinha mais potência, para superar o arrasto aerodinâmico adicional do modelo. Logo no Track Day, o carro foi capaz de encaixar uma volta no circuito alemão com um tempo de volta de 7 minutos e 14 segundos, o tempo recorde dentre os carros de produção da época, mas o supercarro parou por ali mesmo. Foram 10 anos de desenvolvimento e 2 anos de produção depois, gastos incontáveis e até uma morte de um dos pais do modelo. O que ficou do LFA foi o legado. Foram 500 carros produzidos, 50 desses sendo da série Nürburgring, todos com o objetivo de mudar a percepção das pessoas em relação à fábrica japonesa e, enfim, ganhar o reconhecimento que eles buscavam em quase 20 anos. Após receberem o prêmio de 2011 de o melhor carro do ano com o modelo, o supercarro venceu na sua categoria na corrida das 24 horas de Nürburgring em 2010 e 2012. Em 2014 eles também venceram, mas em outra categoria, com um modelo chamado LFA Code X, que tinha um motor ainda mais largo. Após anos de trabalho árduo, vendo o último supercarro deixar a fábrica com lágrimas nos olhos, o engenheiro-chefe Tanahashi comentou o seguinte: "Eu vivi e respirei supercarros na última década, especificamente um supercarro, o LFA. Muito poucas pessoas têm a oportunidade de criar um supercarro de classe mundial a partir de uma folha de papel em branco. Alguma máquina até hoje conseguiu superar o LFA? Para muitos, nada ainda chegou perto de causar um impacto com o raro e exótico supercarro japonês. E mesmo que desde 2012 nenhum outro dele tenha sido feito, o seu legado ainda continua vivo. E embora a Lexus até hoje mantenha um segredo do custo final do projeto, pode apostar que foi na casa dos bilhões. Apesar que, durante uma década inteira, os chefões da empresa diziam que seria um prejuízo, esse carro e o seu sucesso mudou a percepção das pessoas em relação à Lexus. Fora que o supercarro serviu como um catalisador para simplificar a engenharia e desenvolvimentos dos carros da própria Toyota. E lembra aquela história de camisa pesa? Bom, podemos dizer que depois desse carro, a Lexus ganhou credibilidade para investir pesado no nicho dos supercarros. Não à toa, a Lexus chamou a atenção posteriormente com o lançamento de 2 outros carros, o LC500 e o RCF. Bom, e aqui não importa o que eu fale, pule ou não pule esse trecho, quem vai decidir é você. Mas saiba que se você pular, você vai estar perdendo algo que talvez seja pra você. Só que você só vai descobrir se você clicar no link que a gente deixou na descrição desse vídeo. E tem a ver com o sonho das pessoas em ir atrás de assistir uma corrida de Fórmula 1, sim, de dentro do circuito, seja no Brasil ou na Europa. E aqui eu vou te contar um segredo. Com 10 mil reais, você consegue assistir uma corrida na Europa, numa cidade incrível, e você não vai se arrepender. Confere esse link aí. Mas alguns anos depois de criarem o LFA, a última referência esportiva de sucesso absurdo da Toyota era o AE86. Mas diferente do carro de Tanahashi, ele não foi impulsionado pelo projeto muito fora da curva, mas sim pelo cara que estava atrás do volante, que era extraordinário. Já ouviu falar de Keiichi Tsuchiya, o rei do drift? Recebeu esse apelido de forma bem peculiar, e tenho certeza que você não conhece muito bem a história dele. A justiça queria a cabeça dele a todo custo, mas o porquê de todo esse alvoroço? Você vai entender agora. O vídeo já começou na sua tela, te vejo já.